Perfeito. E assim, por tudo que você está falando, entendo que vocês estão, enfim, estão conquistando o sucesso, estão batalhado, né, para isso. Mas, você mesmo já disse, e, enfim, eu também já descobri isso, ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa para qualquer um, né? Então, eu queria saber se você lembra, assim, qual foi, sei lá, o dia mais difícil, o dia que você disse, ih, caramba, não sei se o negócio vai andar. Teve, assim, algum dia que você, Teve. alguma pancada que doeu um pouquinho Teve, mais? claro. Por que Foram. eu gosto de perguntar isso? Vou te explicar. Você já ouviu um movimento chamado Fuck Up Night? Não, mas eu imagino que ele seja. É bem interessante, porque assim, geralmente você vê pessoas irem dar palestras falando sobre sucesso. É, Só que na verdade a gente sabe que a gente aprende no fracasso. vida real. Então existe esse movimento pelo mundo afora, Fuck Up Night. As pessoas vão para falar dos fracassos que tiveram e o que aprenderam com eles. Então essa é a pegada. Por isso que eu te pergunto, qual foi o teu momento mais negro, assim, mais pesado, aquele que você tá sozinho, talvez no chuveiro, pensando assim, caramba, e agora? Já houve momentos assim, né? Eu poderia passar boa parte do tempo aqui falando deles. Porque eu acho que foi nesses momentos, como bem dito por você, que a gente cresceu. Que cresce, Eu exato. chamo isso de momentos de ruptura. É aquele momento em que você, cara, eu preciso ir, eu preciso ir. Eu não sabe como ir. E é ali que a maioria volta. Porque se você não sabe, você acaba voltando. Né? A insegurança do escuro. É. Ou É andar no escuro. é complexo, é muito complexo. E aí, provavelmente, né, eu acho que a necessidade ela é a mãe de Sim, todas as atitudes. isso é. Né? E, como eu já disse, a gente não começou a ficar no meio do caminho. Mas sim, eu já tive dúvidas, várias, não é? Porque o setor público ele é um setor complexo, muito complexo. Sim, sim. Né? As compras são feitas por concorrências públicas, existem diversas regras. E tem um outro ponto que torna complexa a operação, que é a questão do recebimento. No meio privado eu consigo faturar e dizer, cara, isso aqui vence dia 30. Você tem instrumentos Se para você não me cobrar. pagar, já tem os juros, já nesse mesmo boleto, nem me procura, só paga os juros. Isso. E no setor público realmente Não é assim. não é assim. Você precisa ter resiliência e você precisa ter lastro, financeiramente falando, para poder suportar os momentos de escassez. Então, e tem um detalhe interessante, né? Porque você, no meu caso, eu trabalho só com o público. Então eu faturo, eu tenho o prazo certinho para pagar o meu imposto, Sim. que muitas vezes o próprio cliente não pagou. O Então, cliente não te paga, mas me né? cobra. E cobra certidão. Para você entrar na licitação, você tem que Isso. mostrar certidão dizendo que você está com seus impostos pagos em dia. Pagos em dias. Mas Então, ele não vai te pagar para que você possa pagar os impostos. isso aí é importante saber, Quem porque quiser entrar é no uma jogo tem que dificuldade, saber que é assim. isso faz Né? parte do jogo, certo? Você precisa ter o lastro, precisa ter resiliência, não é, para poder você suportar esses momentos. São sazonais, não é? Mas eles acontecem e são momentos Mas difíceis. isso não deveria acontecer, né? Vamos falar, Não isso aí não deveria. deveria. Não Tem deveria. outras dificuldades que faz parte do jogo, mas isso aí eu acho um pouquinho cruel demais. Chega a ser cruel, acho que a palavra é essa mesmo. Não é? Porque a gente investe, a Mas gente você não paga os oferece servidores. ao fornecedor as condições para ele poder pagar os impostos em dia. Mas você cobra que ele pague. Como é isso? É o jogo. O jogo é esse. Né? Não é? Aí tem que Não foi pegar sempre assim. empréstimo, né? Não foi sempre Aí assim. vem toda uma engenharia aí. Toda uma engenharia que você tem que fazer, tem que estar muito atento a isso, porque existe Aí tem dinheiro que ter caro e dinheiro controle. barato. Isso, Então, exatamente. eu acho que uma das grandes lições nesse período foi a de que a gente precisa controlar custo. Então, controlar custo.